A morte da pessoa querida. Esse é o tema do Café Filosófico de hoje. O que acontece quando o amor é surpreendido pela morte? Como lidar com a dor da perda? Para falar sobre esse assunto, o Café Filosófico recebe o psicoterapeuta Ivan Capelato, dando continuidade à série Ação, o Medo, a Incerteza e a Dor, que tem a curadoria de Renato Janine Ribeiro. Nós vamos falar de morte, mas nós vamos falar principalmente da pessoa querida. Querida de querer, de desejo, de amor. A pessoa querida é alguém por quem a gente desenvolve uma ligação ao qual a gente chama de afeto. O que é afeto? Afeto é uma representação psíquica de duas entidades fundamentais, duas entidades mórbidas fundamentais, que é o amor, que Freud chamou em 1920 de instinto de vida, relação de presença, instinto de vida, o desejo de estar perto, o desejo de estar vivo, o desejo de estar junto, o amor. Que é amor? Amor é um sentimento, é um vínculo onde alguém faz oferta para alguém. Essa é a primeira parte do vínculo. Embaixo do amor, amor barra medo da perda. Não existe amor humano que não carregue junto o medo da perda. O que é medo da perda? É o vínculo, é a parte mórbida do vínculo, onde a gente faz pedidos, não é? Então, aquela mãe que se vincula à sua filha, ao seu filho, ela geralmente vive fazendo ofertas, cuida, beija, abraça, dá comida e faz pedidos, não é? Vai dormir, venha tomar banho. Esta relação, amor barra medo da perda, é o que a gente chama de afeto. O medo da perda foi descrito em 1920 também, por Freud, como instinto de morte. Instinto de morte. Às vezes o nosso medo de perder a coisa querida, a coisa desejada, é tão grande que isto nos aproxima da nossa própria morte. Tá? Então, isso faz com que nós, os humanos, em todas as épocas, nós fiquemos extremamente abalados com a possibilidade da perda e, às vezes, nós, no egoísmo sádico, nós até dizemos que preferimos que nós morrêssemos ao invés do nosso amado, do nosso filho, do nosso esposo, da nossa esposa, não é? Deixando para eles a dor e nós sem a mesma. Não é? A dor do medo da perda pela morte é muito complicada. Por quê? Quando a gente perde o sujeito querido, o vínculo querido, então o nosso medo da perda acaba, né? Morreu o filho. Então acabou o medo da perda. Eu não sinto mais o medo da perda porque ele termina com a morte. Mas o amor continua. E esse amor, aonde não tem mais a barra com o medo da perda, é o amor que vai se transformar em dor. Quem já perdeu, acho que pode entender melhor o que eu estou falando. Não é? O medo da perda nos ajuda a nos vincularmos com as pessoas que a gente ama. Quando a gente não tem mais o medo da perda. Por causa da morte, a dor do amor é o que vai nos levar, e é um amor onde a gente não pode fazer oferta. É o amor que fica esvaziado. A sociedade contemporânea é uma sociedade que se complicou na medida em que começou a tratar a morte como algo a ser evitado. Essa é o simbolismo fundamental da nossa sociedade contemporânea, a sociedade do politicamente correto. Charles Melman, um psicanalista francês, ele fala da era do gozo. O que é a sociedade contemporânea? É a era do gozo. O que é o gozo? O gozo é a negação da morte.
O gozo nega a morte. Então, diz Melman, o que nós temos feito com a nossa vida? Nós temos tentado gozá-la, gozar a vida. O gozo deve ser vivido, mesmo que o preço do gozo seja a morte. Mesmo que o preço do gozo seja a morte. É a prevalência do prazer sobre a ética. O gozo fica acima de tudo, inclusive da ética. Então, nós abrimos os jornais, as nossas revistas semanais, e descobrimos que pedofilia está em moda. Existe alguns milhões de sujeitos humanos, entre eles médicos, dentistas, advogados, padres, bispos, que se comprazem sexualmente como pedófilos. E, embora isso traga para os poucos saudáveis, que o mundo ainda tem um pouco de choque, de negação, de um sentimento de desacreditar nisso, o número de pedófilos, de sádicos, de masoquistas que inventam no gozo a única forma de vida é muito grande. Tá? Eu acho que a mídia tem trazido isso suficientemente para nós. Charles Melman, psicanalista, freudiano, com formação aí no pensamento lacaniano, ele imagina, ele nos diz que provavelmente vai ser muito difícil que nós consigamos escapar desta coisa complicada, que nos leva diretamente, continuamente, diariamente, à procura do gozo. E, na medida em que a gente nega a morte, a gente nega a vida. A gente nega a possibilidade de cuidar do outro, a possibilidade de criar, a possibilidade de facilitar a vida dos outros, facilitar a nossa vida, deixar a vida mais amena e mais suportável. O final do século XX, o começo do século XXI, a queda das Torres Gêmeas, em 11 de setembro, o terrorismo diário que nós temos visto, ouvido, desde o final do século XX e agora, hoje, mais do que nunca, né? Rompem definitivamente o que a sociedade pós-moderna tinha trazido na arte, no escrito, na música, que era aquela tentativa romântica de apreender o mundo. O final do século XX rompe definitivamente todo o romantismo que o ser humano vivia, ou se iludia em viver, e extingue, nessa passagem do século, extinguem-se os mitos que sustentavam a crença na vida. Então, morre-se muito hoje. Morre-se de todas as maneiras. Morre-se todo o romantismo que nos cercava ou que fazia com que as nossas falas pudessem ser mais organizadas em relação à própria vida e à própria morte, é quebrado. A imagem das Torres Gêmeas, que até hoje se repete na televisão, é a falência fundamental de todo e qualquer romantismo que a gente ainda poderia ter a respeito da vida. Morre-se, de repente, em qualquer lugar, sob a mão do outro. E assim a morte, que antes tinha uma regra, tinha um preceito, tinha um mito, tinha um rito, torna-se um banal apêndice da sociedade. Hoje não dá tempo da gente poder falar da morte. E qual é a fala? Qual é o discurso que vem no lugar desta coisa que nós vivemos durante tanto tempo, durante 2 séculos, durante 2 milênios? O que vem? Vem a fala do politicamente correto. O politicamente correto. Então, nós tiramos toda a relação de significação, toda a relação de importância das coisas e passamos a tratar o mundo de maneira politicamente correta. Nós inventamos adjetivos, novos termos, para que a gente não fale da verdade, não fale do que se sente, não fale do que se pensa. E aí nós temos, de novo,
a simbologia básica da sociedade contemporânea. Como é a dinâmica da perda e da morte hoje? O afeto, que é amor / medo da perda, quando se defronta com a morte, ele vai gerar uma dinâmica complicada, que eu vou falar dela daqui a pouco, que pode ser saudável e pode ser mórbida. O amor, o afeto, amor, medo, frente à perda sem morte. O que é uma perda sem morte? É o namoro que termina, é o filho que vai embora, é alguém que vai morar em outro lugar, é o filho que passa na faculdade, distante, 600 quilômetros de nós, é a separação sem morte. O que acontece quando nós temos perda sem morte? O afeto faz com que o amor continue, o amor pelo ser querido continue, mas aumenta o medo da perda fica maior, porque eu não tenho acesso àquele sujeito do meu amor. Isto traz uma morbidez, que é um sentimento paradoxal. Então eu vou falar para vocês rapidamente sobre isso. O que é o amor frente à perda sem morte? Eu estou longe do ser amado, eu estou longe do objeto do meu afeto e eu não tenho contato com ele. E às vezes eu preferiria encontrá-lo morto do que não encontrá-lo, jamais. Às vezes eu preferiria a sua morte, onde eu posso resgatar o meu sentimento de volta, do que ficar eternamente ausente, do que não saber aonde ele está. Isso acontece sempre onde há ausências que as pessoas não sabem lidar. Nós temos aqui no Brasil um recorde de crianças desaparecidas. Quando vocês vão na rodoviária ou em algum aeroporto, vocês vão ver um monte de fotos de crianças desaparecidas, de 4 anos, 5 anos, 10 anos, 12 anos. Quando a gente conversa com esses pais, que há 6 anos não veem seus filhos, às vezes eles caem no pensamento mórbido. Pelo menos se encontrasse o corpo dele, eu poderia saber o que eu vou sentir. Como ele está ausente, e eu não sei se ele está vivo ou está morto, eu não sei o que sentir. Então eu não durmo, eu não como, e às vezes eu não sei o que sentir. A morte me daria um limite para o meu medo. A morte termina o meu medo. E quando a gente está um pouco melhor, com a nossa cabeça melhor, nós, quando temos perda sem morte, a ausência do ser amado, mas sem a morte, às vezes a gente consegue transformar o medo da perda em tristeza, que é um sentimento do qual eu quero conversar com vocês, tá? Que a gente vai chamar aqui de luto, que é um sentimento de sobrevivência. Sobreviver à perda do outro só é possível através do luto. Gili Lipovetsky, que esteve aqui recentemente, 2 vezes, é um filósofo da sociedade contemporânea, era um filósofo da modernidade e é um sujeito que tem algumas obras, a mais importante delas escrita no século XX, que se chama A Era do Vazio, que é uma previsão filosófica sobre o que nós vamos viver a partir do final do século XX e vivemos hoje no século XXI. O que é a Era do Vazio? É a substituição de toda afetividade pela indiferença, pelo oposto do amor, a indiferença. O que é a indiferença? A indiferença é uma forma não afetiva, né? Uma forma de eu poder viver com as pessoas sem investir amor nelas. E aí eu não posso temer perder aquilo que eu não amo. Se eu não investir amor, eu não sinto o medo da perda. E aí eu não sofro. Diz Lipovetsky que a indiferença, que é a marca da Era do Vazio, a marca do século, ela é a troca fundamental, né, do bom pelo belo, do ético pelo estético. A gente torna a vida estética e aí nós criamos coisas, não é? Cada vez que eu recebo uma revista em casa, ou no consultório, e a gente abre a revista, então tem lá, hoje
a maior parte das propagandas que mantêm as revistas que vão para dentro dos consultórios são revistas que falam da estética, clínicas que mexem com o corpo, e drenagem, não sei o quê, e botox, que marca, segundo Lipovetsky, aquilo que é a era do vazio. O medo de envelhecer e o desinteresse pelas gerações futuras. Nossas crianças estão aí, o investimento maior que hoje a sociedade contemporânea faz nas crianças é um investimento intelectual. O afetivo não, né? É um investimento intelectual. Então, nós convivemos pouco com as nossas crianças. Hoje, em grandes centros, onde o poder econômico é maior, as crianças têm seu quarto, com sua TV, seu computador, e jantam lá e almoçam lá, e o vínculo afetivo vai diminuindo de uma maneira complicada. Quando a gente se desinteressa afetivamente pelas gerações que estão aí, precisando sentir o gosto do amor e da perda, eu vou dizer porque isso é importante agora, nós intensificamos a angústia da morte. Quanto maior a angústia da morte, maior o culto ao narcisismo, maior o medo dela, maior o medo da ruga, maior o medo da barriga, do culote, e a gente começa a pensar que o envelhecimento é intolerável. Mas nós podemos hoje estar vivendo um pouco mais do que nós vivíamos nas outras eras. Mas a morte nos pertence muito mais hoje do que nas outras eras. Hoje nós temos como envelhecer bem, mas nós morremos muito cedo. Tá? Os adultos estão lá tentando evitar o envelhecimento, morrendo de medo do envelhecimento. E as crianças se sentindo aí fragilizadas por não serem importantes. Elas têm a juventude e a elas, então, não se precisa dar mais nada, né? Elas têm aquilo que eu invejo. O que acontece hoje no mundo contemporâneo é que nós mascaramos as perdas, todas as nossas perdas, através de uma coisa que se chama sentimento paradoxal. Como é que eu faço as pessoas não pensarem em morte? Enchendo a tela de TV de morte. Às 5h30 eu assisto um programa de televisão onde tem um menino que estava empinando uma pipa, passou um cara de moto, deu 2 tiros na cara dele, ele fica morto, põe jornal em cima dele e depois vem o outro morto, outro morto, outro morto, e depois vem o jornal que fala que hoje no Iraque morreram mais 112. O sentimento paradoxal que é